Nós hoje vamos trabalhar o tema ser catequista. Antes de nós sermos catequistas, nós somos seres humanos, somos pessoas. E para nós adentrarmos neste tema de ser catequista, nós vamos para o nosso Diretório Nacional de Catequese, no capítulo 2. Aqui nós temos, diz o próprio diretório, que nós temos o ponto de partida para a catequese. E eu digo para vocês, é o ponto de partida para o catequista. E afinal, o que diz nesse segundo capítulo do Diretório Nacional de Catequese? O tema dele é Fé e Sentido da Vida. Em nossa existência, procuramos o sentido da vida, o significado de ser pessoa humana, viver muitos ou poucos anos. O que estamos fazendo aqui? De onde viemos? Para onde vamos? Estas e outras perguntas existenciais são o ponto de partida e de contínua referência para a catequese. Querido catequista, nós somos pessoa humana e temos que responder a estas perguntas existenciais. Quando eu falo essa palavra existencial, o que quer dizer existencial? É da nossa existência, é do nosso mais profundo do nosso ser. Deus já incutiu isso em nós, esses questionamentos sobre a vida. E aí, quem nós somos? O texto do Gênesis nos diz que nós somos imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Deus. Nós não somos fruto do acaso. Deus nos colocou neste mundo e tem um plano para a nossa vida. É importante vivermos muitos ou poucos anos. Não importa quantos anos nós viveremos. O que importa para nós é vivermos a nossa missão. Qual é a missão do ser humano? É relacionar-se, amar, é estar em relação com outras pessoas. Essa é a missão do ser humano. Nós temos uma missão primeira como seres humanos, amar. Isso, querido catequista, tem que ficar bem claro para nós. A nossa primeira missão no mundo, nós fomos criados, Deus nos criou para amar. E é muito importante que nós saibamos a nossa origem, da onde nós viemos. Nós nascemos do coração de Deus. Deus nos molda do barro. E moldando do barro, Ele sopra o seu Espírito em nós. Então, nós somos uma matéria movida pelo sopro de Deus. Isso é fundamental na nossa vida. Se eu não tenho consciência que eu sou um filho amado de Deus, que eu fui criado e moldado por Deus, dificilmente eu vou conseguir dar passos na minha vocação, no meu ser catequista. Então, esse ponto, da onde viemos? Viemos de Deus. Para onde nós vamos? Nós retornamos para Deus. Nós caminhamos neste mundo, fazemos a nossa caminhada e voltamos para o céu. A
a nossa vida eterna. Nós na catequese, queridos catequistas, e também na nossa vida, a nossa vida não termina aqui. Nós nascemos do coração de Deus e retornamos ao coração de Deus. Deus nos espera lá. Nós somos aqueles que comunicam a esperança da vida eterna, do amor de Deus por nós e da nossa missão que nós temos no mundo. Então, essas perguntas são fundamentais para a nossa vida de catequista. Então, querido catequista, convido você a pegar aqui o nosso Diretório Nacional, capítulo 2, número 15, Fé e Sentido de Vida. Nós temos aqui, então, o ponto de partida para a nossa vida de seres humanos, localizando nós na história, na linha da história da salvação. Eu nasci em um certo dia, em uma certa localidade. Existe uma história antes de mim e existe uma história depois de mim e existe o meu presente. O meu presente é a minha missão de dar esse significado para a minha vida no meu presente. Mas eu não sou só presente. Eu trago uma herança que vem de longe, que vem da Sagrada Escritura, da história da salvação, começada com o nosso pai da fé, Abraão, depois todos os patriarcas, Moisés, os profetas, a centralidade na nossa fé, Jesus Cristo, Ele que vem nos trazer a salvação, vem restaurar a nossa vida, vem dar o verdadeiro significado para a nossa existência, vem nos ajudar a descobrir o sentido da vida, da nossa missão, do nosso existir nesse mundo. Jesus morre, ressuscita, nós temos ali o mistério central da fé e depois nós temos a vida da igreja, a vida no Espírito Santo. Então hoje nós temos e somos também movidos por esse Espírito Santo que nos acompanha no decorrer da história da igreja e no decorrer da história da humanidade. Deus nos acompanha até os dias de hoje, até o nosso presente. E Ele é aquele que dá o sentido para a nossa existência. Então esse é um ponto fundamental para nós. E o diretório diz para nós que é o ponto de partida. Ele diz que é o ponto de partida para a catequese. E eu estou dizendo para vocês que este é o ponto de partida para o catequista. Nós temos que nos debruçar sobre estas perguntas e essas perguntas a gente vai respondendo no decorrer da nossa vida e da nossa existência. A fé, o que nós catequistas fazemos? Nós transmitimos um dom, o dom da fé. E esse dom da fé, ele se desenvolve na nossa vida. Ele vai amadurecendo e nós vamos crescendo nesse processo de desenvolvimento da nossa vida, da nossa fé. Porque a nossa fé, ela não é estática. Ela sempre nos eleva mais, nos dignifica mais, ela nos promove. Então agora nós vamos dar um segundo passo. Vamos falar sobre como nasce a vocação do catequista. Então, dando continuidade aqui no capítulo 2 do Diretório Nacional de Catequese, vai dizer assim:
A busca de Deus na história da humanidade se enraiza nas perguntas que as pessoas fazem quando se inquietam sobre a vida. Então, aquelas perguntas existenciais, elas são fundamentais para nós. Por quê? Porque é o Espírito de Deus que age em nós e vai fazendo esses questionamentos para nós. Por que eu existo? Da onde eu vim? Para onde eu vou? Qual é a minha missão nesse mundo? Aí, continuando, o diretório vai dizer assim: a fé cristã nos faz reconhecer um propósito na existência. Não somos frutos do acaso. Fazemos parte de uma história que se desenrola sobre o olhar amoroso de Deus. Então, a nossa vocação, ela nasce de um encontro da pessoa humana com Deus. E a vocação, ela nasce no encontro. Para nós catequistas, nós sempre preparamos encontros de catequese. E para nós essa palavra encontro, essa experiência do encontro com Deus, nasce de um convite de Deus. Deus te convida. Isso é bíblico. Nós temos, começando pelo nosso pai da fé, Abraão, que é chamado por Deus para uma missão. Moisés, chamado por Deus, se encontra lá na sarça ardente, junto de Deus. Deus se revela quem é e aí Deus chama Moisés. Depois nós temos os profetas e a grande centralidade e o grande chamado que nos vem através de Jesus Cristo. Jesus é o nosso mestre por excelência, é aquele que nos chamou os seus 12 apóstolos, tantos discípulos, tantas discípulas. E também ele passa na nossa vida e quer se encontrar conosco. Ele deseja se encontrar conosco. E é nessa experiência do encontro com Deus, de ouvir este apelo de Deus. Então, eu tenho ou não tenho vocação? Se você sente o apelo de Deus no teu coração, você tem vocação. E vamos ver como complementa aqui o diretório. Ele vai dizer assim: é algo de extraordinário o fato de Deus transcendente e onipotente querer comunicar-se com os seres humanos. Então, olha, é algo de extraordinário o fato de Deus transcendente e onipotente querer comunicar-se com os seres humanos. Deus quer e Deus com certeza já se comunicou com você e com certeza já fez o seu apelo. E como é que Deus faz o seu apelo? O diretório vai dizer: de muitas maneiras ele falou no passado. Falou aos nossos pais na fé, de um modo perfeito e definitivo. Revelou-se plenamente em Jesus Cristo. Hoje, ele continua a se fazer presente em nossas vidas. Sua palavra se encontra a Sagrada Escritura, ele se encontra na igreja, na liturgia, nas pessoas e nos acontecimentos. Pode ser que Deus não falou diretamente a você, mas ele enviou alguém que lhe convidou para realizar esta missão de catequista. E depois você, na sua oração, rezou e confirmou que Deus te chamou. Deus se manifesta na nossa vida
de várias formas. Querido catequista, o nosso ser catequista é ser catequista e não trabalhar na catequese. Na catequese nós não trabalhamos, nós somos catequistas. Nós realizamos a missão, nós transmitimos um dom que não é nosso, o dom da fé em Jesus Cristo, o dom da salvação, ele não é nosso, ele não nos pertence. Ele veio de Deus, é vocação. Então, vocação é chamado de Deus a serviço dos irmãos. E quando eu partilho a minha vocação, o meu dom da fé, ela se multiplica. E a minha vida também começa a ganhar um novo sentido. E nós vamos dando significado novo para a nossa vida, porque Deus é novidade, Deus é transformação, Deus é luz. Jesus, ele transforma a nossa vida, ele diz, eu sou a luz do mundo, e essa luz de Cristo atinge o nosso coração e atinge todos os corações. Jesus diz, eu sou a água viva. Então, também nós devemos nos abastecer desta água viva, que é o Cristo vivo presente nas nossas vidas, para levar ao outro, transmitir. Então, nós não realizamos um trabalho de catequese. Eu trabalho, eu faço um voluntariado lá na paróquia. Não, eu realizo uma missão na minha paróquia. Eu tenho o dom da fé para transmitir. Deus me presenteou e esse presente eu desejo que todas as pessoas possam fazer esta experiência, beber deste dom maravilhoso que é o dom da salvação, o dom da fé, de acreditar em Jesus Cristo, que Ele é o Salvador do mundo. Então, nós agora vamos para o nosso terceiro passo, o perfil do catequista. Então, vou passar 3 pontos, 3 traços importantes do perfil do catequista. O primeiro traço importante para o catequista, uma pessoa orante. O segundo, o testemunho de vida, a coerência com o Evangelho. E o terceiro, o catequista é aquela pessoa que sai de si. Como falamos anteriormente, quem recebe o dom não consegue guardar para si. E o Papa Francisco fala que o catequista é aquele que vai às periferias, às várias periferias da nossa sociedade e do nosso tempo atual. Então vamos lá. O primeiro traço do perfil do catequista. O catequista, uma pessoa orante. Como é que eu vou transmitir o dom da fé, o dom da salvação, apresentar Cristo aos meus catequizandos, se eu não tenho uma familiaridade com o Senhor? Então, esse é um traço fundamental para a vida do catequista, alimentar-se desta presença de Deus que se faz presente na palavra de Deus, na Eucaristia. São locais de encontro privilegiado com o Senhor. Cristo é luz, Cristo é fonte de água viva. Jesus é vida e verdade, é vida em abundância. Então, eu tenho que estar cheio de Deus. Nossa, e como fazer isso? Será que eu preciso muito tempo para fazer isso? Preciso 3, 4 horas?
Não, querido amigo catequista, nós precisamos, às vezes, 5 minutos do nosso tempo, parar, tomar consciência da nossa vida, da nossa existência, do nosso ritmo de vida e nos conectar com Ele, pedindo que Ele nos ilumine com a sua luz, nos sustente, nos sacie a nossa sede com a sua água viva, que nos alimente através do sacramento da Eucaristia, que nos anime, que nos mova, que nos mostre o caminho através da sua palavra. E assim, nós vamos crescendo nesta intimidade com Jesus. Não tem outro caminho. Nós precisamos ter esta familiaridade com Jesus. E dirijo para você uma pergunta. Quando nós falamos do ser catequista, para nós construirmos o nosso ser catequista, nós precisamos entrar para dentro. E as perguntas são muito importantes. E aí vai a pergunta: eu me deixo contemplar por Deus? Eu deixo que Deus me ame? Que Ele derrame o seu amor sobre a minha vida, sobre a minha existência? Deus nos ama, mas eu me deixo amar pelo Senhor? Se deixe amar pelo Senhor e você verá quanta força você terá no seu ministério, na sua missão como catequista. Deixe que a luz de Deus ilumine o seu coração para que você possa iluminar. Sacie a sua sede com a água que nasce do coração aberto de Cristo, através dos sacramentos. Ela te ajudará a você saciar a sede de tantos nossos irmãos que vêm à busca na catequese para buscar um sentido para a sua vida, para a sua existência. Se alimente do pão eucarístico. Outro ponto fundamental do perfil do catequista é o testemunho de vida. Nós temos que ter uma coerência com o Evangelho. Nós temos que viver como Jesus viveu. Nós temos Jesus, falando de ser humano e da construção do ser humano, Jesus para nós é o protótipo, Ele é o homem perfeito. Então nós temos que se inspirar em Jesus para o nosso viver. São Francisco diz, aos seus companheiros que eles devem pregar o Evangelho. Se for preciso usar palavras, a nossa vida deve ser o Evangelho vivo para os nossos catequizandos. Então, se eu vivo a vida cristã, se eu assumo essa minha vocação de catequista, eu tenho que ter algumas posturas que condizem com o Evangelho. Por exemplo, eu falo ao catequizando que é importante ir à missa, mas eu próprio não vou. De São Paulo, alguns lugares, posso ir em todos os lugares, mas nem todos me convêm. Por quê? Porque alguns lugares não condiz com o Evangelho, não devo estar. Algumas atitudes nossas, o respeito, o amor, o perdão, a fraternidade. Nas nossas comunidades, muitas vezes falamos mal uns dos outros, falamos mal do nosso padre. Isso não facilita que o nosso catequizando, e isso não faz parte da vida do catequista, gente, isso é muito feio. Não é postura de catequista.
nós temos que ajudar as pessoas a entrar em contato com Deus. Os nossos catequizandos têm que ver que é bom, que é gostoso viver em comunidade, que é maravilhoso, que nós vivemos na fraternidade, que nós nos perdoamos, que nós vivemos como irmãos, filhos de um mesmo Pai. Quando Jesus ensina o Pai Nosso, o que Ele está dizendo para nós? Que Deus deseja ter uma família e a comunidade paroquial, ela deve ser muito querida pelo catequista. Então, se o catequista, ele fala bem da sua comunidade, ele é um testemunho de vida cristã e ele está testemunhando que ali é um espaço aonde se desenvolve a vida, aonde nós descobrimos o sentido da vida. Então, esse traço do testemunho de vida, da vida cristã, ele é importantíssimo para o catequista. E nós falamos agora do último, o sair de si. Então, o catequista é aquela pessoa corajosa. Por quê? Porque quem foi tocado por Deus, fez essa experiência de ser chamado por Deus, ele é destemido e Deus capacita. Então, nós temos agora esse último traço do catequista, que é esse traço do sair de si. Este homem, esta mulher corajosos, que tem força e coragem para ir. Papa Francisco fala ir às periferias, não ter medo. O Papa fala, eu prefiro uma igreja acidentada, mas que saia, que leve o dom, porque a fé é um dom. Papa Francisco também fala uma coisa muito bonita, que ele faz uma analogia que eu acho assim fantástica. Ele diz assim: se nós ficamos fechados, o que acontece num local fechado? Começa a embolorar, começa a estragar, começa a ter cheiro ruim. Então, nós temos essa preciosidade que é a fé, e ela precisa ser levada aos corações, não somente nos espaços da nossa paróquia, mas que a gente realmente vá também às periferias, que a gente vá ao encontro daquelas pessoas que não vêm à igreja. E como é gratificante levar esse dom da fé. Quantas pessoas no mundo de hoje se encontram perdidas, e a nossa missão como catequistas é localizar o ser humano, é dizer quem ele é, da onde ele veio, para onde ele vai. Então, sair de nós mesmos. O catequista é aquela pessoa criativa, que ele recicla as coisas, ele restaura corações, ele restaura relacionamentos, ele tem esse contato com as famílias e tantas coisas bonitas e criativas que o catequista faz. Então, esse sair de si não é aquela pessoa rígida, mas é aquela pessoa que se adapta às situações, que está ali ajudando o seu catequizando a fazer esse processo de encontro com Jesus e de descobrir o sentido da sua vida e da sua existência. Então, ser catequista é uma missão linda, porque ao mesmo tempo que nós catequizamos os outros, nós nos catequizamos e Deus vai sempre nos potencializando. Para encerrarmos este momento, querido catequista, você está em contínua construção. A cada dia, Deus constrói o seu ser catequista.
A nossa fé, como já falei, ela não é estática, ela cresce. E também a nossa humanidade cresce. Nós vamos a cada dia, quando nós nos aproximamos de Deus, nós vamos crescendo nesse amor a Deus e vamos sentindo esse amor de Deus que vai transformando a nossa vida e vai sempre endossando o nosso ser catequista. Nós vamos sempre nos robustecendo, nos fortalecendo, né? Nesse ser catequista. E é uma construção. Nós fomos moldados do barro. Então, a cada dia Deus nos molda, nos cria e nos recria. Nos envia seu Espírito Santo para fazer arder o nosso coração. Se você é catequista há muito tempo e está aqui nos acompanhando, sempre é tempo de deixar que Deus faça arder os nossos corações e que a gente sempre possa estar levando este dom maravilhoso que é a nossa fé em Jesus Cristo, que salva, que liberta e que nos traz a vida nova, que nos garante que a nossa vida não termina aqui, mas nós temos uma pátria eterna, nós temos um Pai que nos espera. Num tempo que vivemos de desesperanças, de estarmos perdidos, que bom saber que nós temos uma pátria, um Pai que nos espera na vida eterna e também nesta vida Ele traz a esperança, traz a luz para os povos e para as nações. Muito obrigado pela sua missão de ser catequista. Deus abençoe.